Glória a Deus. Quero chamar o pastor Kleber. Pastor Kleber, pastor da Igreja do Brasil para Cristo. O ministério, ele nos traz muitas lutas, muitas vitórias, nos traz alguns inimigos, mas nos traz bons amigos. E o pastor Kleber é um desses que tem se revelado nesses anos. E o pastor Kleber, até na mesma luta que nós temos de a cada dia vencer, e eu louvo o Senhor pela vida desse irmão. Eu no começo do mês passado eu estive lá e estive lá compartilhando da palavra 12 dias para 12 meses, e eu falei: pastor Kleber, agora é a sua vez de ir lá, negão. E ele falou prontamente, veio aí nos abençoar. Eu gostaria que você deixasse com que essa palavra possa cair em boa terra, querido, e que a palavra do Senhor seja rica e eficaz na sua vida como ela é, em nome de Jesus. Pastor Kleber. Glória a Deus. Maravilha. Opa, está pago, né? Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão bem? Isso é bom. Somos heróis, não é? Culto de quinta-feira, passando por tudo que estamos passando aqui. A palavra diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tanta coisa acontecendo e Deus nos dando chance e oportunidade para rever, recomeçar e etc. e tal. Eu sou suspeito para falar da minha amizade com o pastor. Agradeço muito a Deus por ter nos colocado no caminho e andarmos juntos. E de vez em quando dá aquelas ideias na cabeça da gente, e aí você se lembra que você não está só. Tem gente na mesma pegada, tem gente nos mesmos desafios, nas mesmas lutas, e a gente segue em frente. Queridos, eu me aposentei, graças a Deus, de uma função pública, porque se eu fosse autônomo, vendedor, morreria de fome, literalmente. Eu não consigo me imaginar sendo um vendedor de sapato, por exemplo, para mulheres. Não consigo ver esse negócio desse. Eu não consigo. Então eu vou falar um negócio para você aqui, e aí fica aí o seu entendimento. Nós estamos atravessando esse tempo todo que você já sabe, e do ano passado para cá, essa questão de pandemia, como vocês, nós sofremos, estamos vencendo. E uma irmã da igreja, professora, ela começou a observar os trabalhos pastorais. Então toda a luta que vocês passaram aqui, a nossa também. E aí ela começou a ver a gente fazer prega para um pastor, faz live aqui, outra coisa aqui, socorre um irmão, conforta outro, e faz rádio, e faz isso. Houveram dias na igreja que a gente chegava 7h30, 8 da manhã, saía 2 da manhã, para no outro dia estar lá, porque ninguém estava preparado para a pandemia. Eu não tinha fórmula para isso aí. E eu só posso explicar a graça como vindo do céu. E ela foi anotando, foi observando, e para nossa surpresa, ela no final de 2021 procurou e falou com a minha esposa, enfim. Ela estava fazendo as suas observações sobre a visão de uma ovelha, sobre o seu pastor, sobre o pastorado no tempo de pandemia. E isso virou um livro, e graças a Deus que deu certo. E no primeiro momento eu até relutei um pouco, porque falei, não, mas tem nada a ver, isso aí é minha obrigação. Mas enfim, virou um livro, e esse livro não custeou a igreja nada. A própria autora e a mãe dela fizeram esse trabalho, e ela pegou algumas coisas interessantes desta pandemia e a visão de ovelha sobre o seu pastor. E esse livro ele tem uma sacada muito legal, porque em alguns capítulos você vai encontrar um QR Code. E nesse QR Code, quando você apontar para ele, no final de alguns capítulos, automaticamente ele te leva já para a página do YouTube, onde foram ministradas algumas mensagens. Não se trata de uma biografia, não se trata nada da minha parte, é uma palavra, uma visão de ovelha. Você vai ter a oportunidade, se assim desejar, de alguns irmãos que fizeram algumas declarações. O livro se chama O Gigante que Escolheu Ser Davi, e disseram que essa foto ficou legal. Mas você sabe como é que funciona alguns irmãos, não querem nos entristecer.
Então, está aqui para você. Quero deixar bem claro que se você puder e desejar, toda a renda desse livro é para a gente ajudar a pagar as prestações do terreno da igreja, porque está osso. Nos últimos segundos do quarto, quando já está na sororoca, você pisa lá no fundo para pegar ar aqui, aí vem um trem desse aqui. Então, se você puder ajudar, depois do culto tem um rapaz aí que ele vai nos abençoar. E aí você adquire o livro aí a R$32. Você pode pagar no Pix, no débito, no crédito. O irmão Agostinho está ali. E é isso aí, irmão. É isso aí. Eu sou ruim para vender. Então, se você quiser, está dando a dica aí, você ajuda. E não vai acontecer absolutamente nada com você se você comprar esse livro. Não vai virar carro, não vai virar barra de ouro, não vai virar bicicleta nova para pedalar, nem iPhone, nada disso. A única coisa que vai acontecer é que você vai comprar e vai ajudar a igreja, porque a gente precisa sair daquele aluguel e está difícil, está muito difícil. Mas está difícil, mas a gente está pagando. E da graça de Deus. É um mês aqui, outro ali, dá uma respirada, pega um ar, vai lá e a graça de Deus. Hoje mesmo a gente não pagou. E eu disse, está tudo bem. O engenheiro perguntou para mim, mas o senhor não fica preocupado? Tem alguém que vai bancar a construção? Eu falei, tem sim. Mas o senhor não quer saber qual é o custo? Eu falei, não quero, mas nada. Eu falei, nada. Mas aí, curioso é curioso. Ele disse, mas eu vou falar para o senhor. Isso em fevereiro do ano passado. A igreja pronta hoje pelo sindicato, não sei da onde, das galáxias, não sei o quê. A igreja fica em 5,5 milhões pronto. Eu falei, tá bom. Ele falou, tá bom? Eu falei, tá bom. O senhor já pensa, você tem recurso? Eu falei, tenho. Como que o senhor vai fazer? Eu falei, vou falar com meu pai. Seu pai tem dinheiro assim? Pra caramba. Ele falou assim, mas quem que é o seu pai? Eu falo, pai, você precisa conhecer, ele é fantástico. Mas e aí? Ele falou, não, fica tranquilo, isso aí é só um detalhe. Dinheiro para ele não é nada. E ele está acreditando nisso e eu também estou acreditando que o meu pai... E está aí, irmão, está tudo certo. Aí vem a pandemia e aí lascou de Goiás. Mas está tudo bem. Vamos vencendo em nome de Jesus, um dia de cada vez, um milagre de cada dia. Amém, querido? Bom, feito o comercial muito mal, agora está no seu coração se você puder e desejar. Sabe, querido, quando o pastor Alexandre falou conosco sobre estar aqui com você, Deus trouxe uma palavra ao coração. E eu queria compartilhar ela com você esta noite. Geralmente, nós valorizamos mais as crises, nós valorizamos mais os problemas do que valorizamos os milagres, do que valorizamos as promessas, do que valorizamos os feitos de Deus. A gente olha para a Bíblia e encontra um grande homem de Deus, o seu nome é Elias, e todos conhecem a sua história, sabem do que ele passou. Ele vai para o monte e derrota aqueles homens falsos profetas, e você sabe, eram 400 de Baal, 450 de Astarote. Ele está no momento forte, no momento legal, cheio de Deus, e você percebe que tem um momento em que ele chega, na história assim, está tudo de ruim acontecendo em Israel, aí aparece assim, Elias, o tesbita, pronto, a gente nunca soube quem é Elias, até aquele momento. E ele fala algo e diz assim, segundo a minha palavra, e Deus leva aquilo lá, a palavra dele a sério, não choverá por 3 anos e meio, não choveu. Enfim, acontece toda aquela maravilha. E de repente vem uma palavra de uma mulher chamada Jezabel e diz assim, se amanhã, nesse horário, não acontecer com você, e faz lá a mandinga dela lá, e aquilo abate ele. O problema não são as vitórias a gente deseja e busca, é o pós-vitória que às vezes a gente dá uma balançada, abre a guarda, e nem todo dia é igual. Tem gente vendendo um evangelho aí que não existe. Na vida, pelo menos na minha vida e pelo que eu conheço dos apóstolos, dos profetas, a gente passa por luta, passa por provação, é 24 horas, Satanás não dá mole, ele só dá mole para quem está em cima do muro, essa é a grande real. Quem está no muro já é dele, porque o problema é quando você tem posição definida é que pega. E aí, querido, geralmente a gente encontra situações como a dele, que vem as crises, as perseguições, e de repente a gente começa a valorizar, ou lembrar, ou dar peso maior apenas àquele momento.
mas você já deve ter ouvido alguma coisa semelhante ao que eu vou dizer agora. O momento não define a sua vida, a sua história. O momento é uma circunstância. Deus pode tudo, absolutamente tudo Deus pode fazer. O fato é que às vezes algumas lições nos vêm e nós às vezes não percebemos e não crescemos. O problema não é só errar, porque errar está para todos. O problema é a gente errar e ficar vivendo a colheita do erro. O problema é a gente errar e nós não aprendermos com os erros. O homem comum, ele cai, erra, o sábio, ele aprende com os seus erros também. E Deus é o Deus que dá chance, é o Deus que dá oportunidade. Se Deus não tivesse propósito na nossa vida com tudo isso que aconteceu aí, nenhum de nós que estamos aqui essa noite, quem está nos vendo, estaria vivo. Sim ou não? Querido, quantas pessoas você conheceu que deixaram de viver? Alguma coisa a mais Deus tem com a gente nessa terra ainda para fazer, para desenvolver. E a gente olha para um texto, que é o livro de Ageu, capítulo 1, e esse texto ele mostra um povo que foi para a Babilônia, através dos seus antepassados, uma parte deles retornou depois de 70 anos, e mediante a todo o caos que aconteceu com eles, porque eles plantaram isso, parece que não houve aprendizado por parte de alguns, a ponto de alguns sacerdotes não desejarem e não voltaram da Babilônia. Babilônia entrou no coração deles. E o fato é que o remanescente, então, o Senhor trabalha com eles e eles vêm. E quando eles vêm, debaixo da palavra do Senhor, a vida parece que não muda. Alguns hábitos voltam a se repetir. Parece que os erros dos pais deles, dos avós deles, começam a acontecer também na vida deles. E eles estão, no capítulo 1 de Ageu, a viver as suas vidas. E nós observamos que Deus dá uma chamada de atenção. Deus dá um puxão de orelha na nação. E a primeira coisa que você vai encontrar, claro, no livro de Ageu, capítulo 1, é a questão da onisciência de Deus. Porque eles estão cuidando da vida pessoal e se esquecendo que quem cuida só da vida pessoal e não tem tempo para Deus vai ter problema. A ponto de que Deus trata com eles e Deus se manifesta, dando claramente a descrição de que Deus está sabendo que além do que está acontecendo externo, a apatia externa, o coração deles também está frio. E Deus então manifesta através do profeta e chama-lhes a atenção. E fica claro que Deus chama a atenção deles por causa da displicência que eles estão tratando a obra, a displicência que eles estão tratando espiritual. Você sabe que o texto diz que eles estavam cuidando das casas deles, olhando apenas para o umbiguinho deles, enquanto o templo estava destruído. Templo esse que um dia foi glória, templo esse que um dia foi algo magnífico. E Deus chama a atenção no capítulo 1, começando com os líderes. Tem sacerdote, tem governante, mas parece que às vezes a apatia dos outros, se nós não tomarmos cuidado, pega na gente. Você vai fazer um projeto, alguém diz assim, mas para que isso? Você vai aumentar alguma coisa, para que isso? Você vai construir uma casa, comprar um terreno, seja num condomínio, entrar num consórcio, fazer um pós-graduação, vai reformar alguma coisa, para que isso? Não tem nada a ver, não precisa. E se a gente não tomar cuidado, a gente vem no pique, vem na vontade, mas algumas palavras parece que se deixar, entra no coração e o estímulo vai embora. E se nós não tomarmos cuidado, até gente que é líder espiritual, acontece isso. Eu vejo que hoje, esse tempo que nós estamos vivendo, não está muito diferente dessa cautela que nós temos que cuidar. Igrejas fecharam, nem todos voltaram, alguns estão com umas conversas que nunca foi de Deus. Na verdade, a pandemia veio também revelar caráter. Caráter. Porque quem precisava de um templo físico para manifestar publicamente que ele era um cristão, esta foi a chance dele mostrar o lobo que tinha dentro dele. Porque, queridos, Deus nos deu a chance também de mostrar o quanto o momento não nos afasta dele. Se nós precisássemos nos reunir apenas aqui,
E congregar é bíblico. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Congregar é bíblico. Ponto. Passou disso, procedência maligna. A Bíblia diz sobre isso. E parece que Deus então chama a atenção. E Deus chama a atenção porque estava ocorrendo um retardamento das obrigações para com Deus. As pessoas estavam cuidando das suas casas, forrando os seus imóveis, cuidando disso, cuidando daquilo, e o templo está lá caído. Madeiras, muros, não é templo. As pessoas já pagaram um preço alto por isso. Deus então, mais uma vez, na misericórdia, Deus trabalha. Volta uma turma que talvez um dia foi para lá pequeno, mas escutou dos seus pais. Alguns que eram adolescentes e voltaram já idosos. E novamente a história de erros se repete. É gente cuidando só da sua vida, mas esquecendo da obra de Deus, esquecendo de Deus. Quando eu falo de obra, eu falo de Deus. Porque, querido, se Deus não for realidade na nossa vida, nós somos hipócritas. Nós somos medíocres. Mediocridade, você sabe, não é palavrão. Mediocridade é aquele que pode fazer mais, faz o da média. Isso é mediocridade. Então eu posso tocar melhor. Eu posso fazer uma limpeza melhor. Eu posso produzir uma peça melhor. Mas eu ganho para isso, então eu vou fazer isso. Essa mente pequenininha anticristã. Então é ser da média, é viver na média. Quem vive na média nunca viverá o pleno de Deus. Quem vive fazendo só o básico. Irmão querido, dá uma olhadinha, dá uma consertada para nós, dá uma limpezinha lá, aquela mesa para mim. Aí eu chego aqui e, o pastor pediu para limpar a mesa, eu venho aqui, passo um pano. Aliás, nem vou tirar o vaso, porque ele pediu para tirar a poeira aqui. Aí eu observei que tem um papel caído no chão, que tem um pano aqui atrás, e não sei o que, mas o pastor pediu para limpar a mesa, só para tirar. Eu venho e faço só aquilo. Você acha que essa pessoa é convertida? Mas esquece igreja, já que eu volto para ela, na vida secular. Algumas pessoas acham que funciona assim. Não, algumas pessoas não querem trabalhar, elas estão empregadas. Então fala trabalhar para ela como mostrar Satanás na vida dela. Emprego jamais. Negócio é ganhar a grana. Querido, eu vim da área pública, de concurso, então não preciso dizer muita coisa para você. Então o sujeito acha, não, eu estou empregado, eu ganho para fazer isso. Cara, você ganha para fazer isso, mas a Bíblia diz que tudo aquilo que nós podemos fazer a mais, nós devemos fazer. Então tem gente que trabalha na média, então fica na média. Pediu para fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Aí chega amanhã um sujeito novo na empresa. Chega amanhã uma pessoa nova convertida na igreja. Pode ter sido o que for. E ela chega e o pastor fala a mesma coisa para ela. Querido, você pode chegar um pouquinho mais cedo? Ela não é nem obreiro, diácono, nada. Você pode dar uma limpadinha lá naquela mesa para mim? Aí chega aqui um menino, uma senhora, sei lá. E ele vem e tira o vaso, limpa, pega uma vassoura, varre, tira o cisco, vê se está tudo certo. Ele já aproveita e fala, quer saber, tem com tempo, pega um pano, passa aqui, pega um pretinho, já dá um talento, vai ali, não sei o quê. Querido, o pastor pediu para ele fazer aquilo, mas ele foi além, ele foi acima da média. Gente que vive numa mediocridade jamais vai viver aquilo que Deus tem para ela. É na média que você quer? Então é isso aí. E a gente olha para o texto e vê que esse povo volta para Judá, mas começam a acontecer com eles um retardar das obrigações. Eles já estão na terra que pediram, voltaram, mas eles começam a dar desculpas esfarrapadas para não serem honrosos com os princípios de Deus. E sabe o que tem a ver com desculpas esfarrapadas? São respostas, ações desprovidas de lógica, de coerência. Aqui no Brasil, esse termo significa conversa fiada, lorota, conversa para boi dormir, enganação. No popular, em algumas regiões do Brasil, é dar um migué, é jogar fumaça no olho dos outros, jogar areia no olho dos outros.
Desculpa esfarrapada são aquelas questões de fazer corpo mole, conversa mole, ficar com ladainha. E é isso que esse povo está fazendo quando eles voltam agora para o território que já era deles. Eles retardam as obrigações. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu. Eu quero de Deus a boa cama, eu quero de Deus comida no prato, eu quero de Deus a salvação, eu quero de Deus algumas coisas, mas e Deus, onde é que fica nessa história? Onde é que ficam os princípios para com Deus? E aí o Senhor responde para eles no capítulo 1, ainda falando com os líderes. Verso 6, Deus fala assim: vocês semearam muito e colheram pouco. Eles comiam e a comida que eles comiam os deixava com fome. Eles bebiam, mas não se fartavam. Eles se vestiam e ficavam com frio. E quando recebiam salário era como se não recebesse nada. Eles esperavam muito e vinha pouco. E o que eles ainda ganhavam, o pouco não dava para nada. O orvalho foi retirado da terra e dos frutos. E a consequência desse retirado orvalho é que a terra ficou seca. Ficou seca sobre os homens, ficou seca sobre os animais, e nada do trabalho deles prosperava. Deus precisou mais uma vez dizer para eles: enquanto essa cabecinha ficar assim, enquanto houver esse entendimento, vão bater a cabeça, vão trabalhar feito louco, mas a bênção não virá. Porque algumas pessoas esquecem que a bênção de Deus não traz peso, ela traz alívio, ela traz graça, ela traz alegria, ela traz sabor. Às vezes, querido, você vai estar do lado de 10, 20 pessoas e tem alguma coisa que não está legal. E às vezes você está do lado de 2 ou 3 pessoas ou 4 que está aquele ambiente gostoso, saudável, porque estão no mesmo espírito, porque estão no mesmo desejo. Só que Deus precisa falar isso com eles. E quando Deus fala, começando pelos líderes, aí então a Bíblia diz que o povo começa a reforma. Por que que a gente tem essa mania de só fazer quando aperta, de só orar quando fica doente, de só congregar quando pisa na jaca, de só fazer as coisas debaixo de chicote? Existem pessoas que não pegaram esta chave. Uma coisa é viver da graça, outra coisa é viver da misericórdia. Você entende isso ou não? Porque é igual o filho. Você fala para ele: olha, levanta, nem todos, né? Arruma o teu quarto, faz isso. Aí a geração Nutella, a mãe fala 21ª, 44ª, e está lá ainda o banheiro bagunçado, a cama bagunçada. Mas aí até o momento que a mãe diz: aleluia, glória a Deus, vai arrumar aquele quarto agora, senão o Espírito Santo vai te pegar. Aí parece que ele vai, e é assim. O teu pai, quando chegar, hoje não para, aí vira santo, 24 horas, lava a louça, faz tudo. Tem horas que é assim, não é? Tem horas em que eu não entendo, era melhor fazer a coisa certa. E na vida espiritual às vezes acontece isso. Lógico, eu não posso perder a oportunidade de dizer que aqui não, né? Só em outros lugares. Não posso dizer isso aqui. Por quê? Porque a gente às vezes perde a chance de ocupar posições, fazer sem interesse, fazer sem esperar nada em troca. Existe uma coisa que a gente precisa definir. Estamos falando em quintas de fé, quintas-feiras de fé. A melhor decisão que nós precisamos na nossa vida é preferir Deus na nossa vida. Qualquer coisa fora disso, irmão, nenhum sucesso sem Deus é sucesso, é fracasso. Alegria momentânea passa. Queridos, as coisas são complicadas. Se não fosse Deus, onde a gente estaria? Onde nós estaríamos agora? E Deus tem preparos e eventos e coisas para nós maiores. Perceba que no capítulo 1, Deus precisa dizer: continue plantando. Não vai dar. Eu ficava lendo esse texto esses dias e fiquei pensando: você já parou para pensar do que é o cara comer e come tudo e está com fome? Beber e a água não mata a sede. Põe blusa, se cobre e não se aquece. Isto é a falta da bênção de Deus. As pessoas correm, batem a cabeça e se esquecem que se não, a prioridade não for aqui, aqui não vai dar certo.
E o texto do capítulo 2, que é o texto base para nós, diz assim no verso 1 do capítulo 2 de Ageu: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Você reparou que no capítulo 1 está escrito assim: e no 2º ano do rei Dário, ao 6º mês, no 1º dia, o Senhor fala por intermédio de Ageu. Aí você viu o discurso na introdução, que o profeta falou, chamou a atenção dos líderes e falou: eu estou com vocês. Aí depois de dar uma chacoalhada, de dar uma acertada na carga, aí eles começam a fazer. Olha para o texto, exatamente 51 dias depois, lá está o farol baixo de novo. Lá estão eles com as mesmas desculpas. O texto do capítulo 2 diz assim: e ao 7º mês, ao 21º dia do mês, ou seja, Deus falou com eles há 51 dias atrás, como uma palavra talvez como essa dessa noite, ou da semana passada, ou de domingo. Passam-se os dias, ao invés da gente trazer para a nossa vida a palavra e viver pela fé, nós passamos a viver pelo que o mundo diz, passamos a viver porque a vizinha falou, do que fulano falou. E sabe, querido, uma coisa que a gente precisa tirar da nossa vida, que não faz parte, é abraçar, montar nesses porcos banhudos que jogam em cima da gente. Ih, rapaz, você viu a crise? Ih, querido, está difícil. Ih, não sei o que. Meu querido, se você for falar com o meu avô, que já está na glória, com os irmãos do passado, para ser crente tem que ser decisivo, tem que tomar uma postura na vida e falar assim: ó, eu vivo por fé. Porque fé você não pega, não apalpa. Fé você vive, assim como milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. E a Bíblia diz que pela 2ª vez em 51 dias, Deus está dizendo: eu sou convosco. Linguagem de hoje, 51 dias. Pessoal, há 51 dias atrás eu disse para vocês que eu estou com vocês. E agora vocês ficam olhando e fazendo comparações. E Deus fala com eles, trazendo a memória deles para que eles tomassem uma postura. No capítulo 1, Deus fala com os líderes. O destino da palavra, a mensagem é de Deus para os líderes. Aí parece, por isso nós temos que tomar cuidado, porque senão o povo às vezes faz coisas para nos desestimular. Para com isso. Você não está vendo que tem igreja fechando? Você não está vendo que o negócio está difícil? Para que vai inventar? Para que vai começar? Para que não sei o quê? Para que não sei o quê? E começa a falar: não, mas se fosse há 3 anos atrás, porque há 10 anos atrás, aí vem os museus, porque há 10 anos atrás eu fazia isso, que há 15 anos atrás eu fazia porque morreu? Como assim fazia? Porque se a Bíblia tem tratamento para criança, para jovem, para adulto e para os velhos, ninguém é imprestável no reino de Deus. Todos são úteis no reino de Deus, amém, igreja? E o que acontece agora? Deus percebe que os líderes estão até motivados, mas o povo começa a fazer corpo mole. Só que agora, pela 3ª vez, Deus usa o profeta Ageu, e esta mensagem é destinada agora
para os líderes, para os governantes e agora para o resto do povo. E o que Deus está pontuando com eles? O desânimo. Parece que estão todos anêmicos espirituais. Eles começam a se justificar. Mas o templo de Salomão é que era o templo. Começam a fazer comparações. Mas há 5 anos atrás, quando fulano estava conosco. Mas há 50 anos atrás, mas há tantos anos atrás, quando fulano tocava aqui, cantava aqui. Mas o fulano, presbítero, e na época, Beltrano. Mas agora dá uma olhada para nós. Aí vem a célebre frase: eu sou o menor da casa de meu pai. Poxa, mas o menor da casa do pai, está escrito na palavra que ele também usou. Gideão disse isso. E às vezes a gente começa a entrar na justificativa para não fazer. Se você olhar no texto, você vai perceber, olhando por uma outra ótica, que estava em comparação o templo de Salomão com o templo de Zorobabel. É lógico que se você olhar para o templo de Salomão, você vai ver que era uma outra história, uma outra circunstância, um outro fato. Mas o Deus de ontem, segura isso com você. O Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Ele não muda. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Ele não muda. E o Senhor fala com eles, mas parece que tem hora que, mesmo Deus falando, a gente prefere ouvir a voz do momento, a circunstância. E aí eles começam a fazer comparações. Sabe, querido, quem vive fazendo comparações só se justifica e não produz. Quem vive fazendo comparações só critica e não faz nada. Quem vive fazendo comparações só reclama e nada faz. Quem vive fazendo comparações vive na preguiça e não faz nada. Quem vive fazendo comparações é tendencioso a desestimular quem faz. Quem vive fazendo comparações não cria nada de novo. Quem só compara não cresce, vive sugando o que fizeram. Percebe que é mais ou menos assim. Quando você vai construir a casa, alguém aqui tem piscina em sua casa? Se não quer se manifestar, fica calado, eu te entendo. Eu te entendo. É normal isso aí. Você vai descobrir quem são os teus inimigos quando você tiver piscina em casa. Porque quando você está lá abrindo buraco, faz as contas, eu estou achando que hoje, estou chutando aí, tá? Deve estar mais ou menos 50, 40 pau, depende da piscina. Se for para um crioulo do meu tamanho, não dá para ser um negócio na canela, porque não dá para dar mortal. Então imagine que você vai construir uma piscina. E diante disso, você vai falar com um sujeito que alguns aqui vão entender. Você vai chamar o seu cunhado para ajudar você a abrir buraco. Sabe quando? É dor nas costas, dor dos cílios, dor na unha, é tudo, não vai. Mas quando a piscina estiver pronta, no verão, o teu roupão que está lá no teu quarto, se você bobear quando você chegar da igreja, ele está lá de noite com o teu roupão, fala aí sangue bom, fala aí gente fina. As pessoas que só criticam, elas vivem sugando o que os outros fizeram. Pessoas que só vivem se comparando, elas não crescem. Aquele povo está vivendo de comparação, porque está servindo para eles naquele momento aquela justificativa para não fazer. Eu cresci ouvindo meu pai dizendo assim: filho, era nesse nível, se você parar agora, você jamais alcançará quem nunca parou. E aí ele vinha com aquelas expressões militares dele. O soldado, depois de baleado, tem obrigação de rastejar 20 quilômetros. Agora imagina eu ouvindo isso e pensando, como alguém baleado pode rastejar 20 quilômetros? E ele dizia coisas do tipo: aqui em casa não é sertanejo. Eu falei, por quê? Porque quem espera tempo bom para fazer as coisas é sertanejo. Se você quer ter um futuro melhor, comece por Deus, comece agora. Hoje. A semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, não começa agora. O texto diz que algumas pessoas ficaram comparando o que foi o templo de Salomão.
E agora, olhando para aquele templo menor, com condições menor, ficava aquele saudosismo. E sabe, querido, se a gente não tomar cuidado, isso pega na gente. A gente começa a dizer, sabe que realmente é verdade. Vai ficar em 200 mil, 300 mil, a gente não tem hoje. E aí não sai nada do papel. Aí não tem nada que mude a história. Percebe quantas pessoas tiveram ideias maravilhosas na vida e não tocaram para frente, porque ouviram alguém fazendo comparações, dizendo, a nossa família ninguém nunca teve, não vai ser você que vai ter. Não, essa igreja é assim, a gente foi assim, não tem, não dá. E aí começa a dizer, não, mas quando fulano estava aqui, quando existia isso, quando tinha aquilo, aí começam as comparações e a gente não anda, a gente não faz. E a gente começa a entender que aquilo é uma realidade. Quem só compara, querido, não permite Deus usar a sua vida para construir. Quando houve uma época na igreja que nós assumimos, havia uma situação seguinte, o que sobrou é isso aí. 7 pessoas e algumas crianças para cuidar. Como fazer isso? Queridos, eu não tinha opção. Eu olhei para alguma irmã e falei assim, irmã, você é professora? Não, pois a partir de hoje serás. Você, não sei o quê. A gente não tinha noção. Bom, irmãos, a gente não tem o que fazer, então vamos buscar. Procuramos curso da APEC, procuramos curso daquilo, colocamos aquilo. E em 4 meses a história de 7 virou 70. As coisas foram caminhando, precisou arrumar uma sala para as crianças, precisou arrumar isso, precisou arrumar aquilo. E a gente vai vendo que às vezes as nossas comparações, ou permitir que alguém faça comparações, a gente não se deixa ser usado por Deus. Quantos que estão me ouvindo aqui essa noite, que com certeza deve ter tido algumas ideias, ou estão tendo algumas ideias, ou Deus vai revelar algumas coisas para vocês. E a gente vai pensar e dizer, mas como é que é possível? Crede no Senhor, crede nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra de Deus. Agora, querido, olha para o texto que quem só compara, ignora que todo grande um dia foi pequeno. É interessante que às vezes alguém chega por irmão bacana aqui e olha para ele e fala assim, cara, mas essa sua BMW, puxa, você está bem, hein? Você está rico, está com a tocha. Sim, mas a BMW dele custou madrugadas de sono, custou estudar final de semana, custou tanta coisa. E as pessoas, não, mas para ele é fácil fazer isso, porque ele tem. Sabe, querido, a gente olha para o texto e aprende que existem situações na vida que nós temos que encarar da seguinte forma. Deus sempre começa a trabalhar nas pequenas coisas. Deus vai trabalhando. E o texto de Zacarias 4:10, que você conhece, diz assim, não desprezem os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início desta obra. Quem despreza os dias pequenos, despreza o futuro que Deus tem para ele. Nós começamos a fazer algumas coisas hoje e não temos ideia, pastor, aonde Deus vai nos levar. Tem coisas que para muita gente é impossível, mas quando Deus está no negócio, quando estamos debaixo dos princípios de Deus e na fé, nada para Deus é impossível. Eu disse, nada para Deus é impossível. Existem pessoas que começaram fazendo uma farofa em casa e deu certo, 1 gostou, 2 gostou, e a coisa foi indo, e hoje são o que são. Olha para o texto, a gente vê esse povo reclamando e se comparando, dizendo, aquilo que um dia foi, hoje não é nada. Porque eles estão vivendo do passado, vivendo de comparações. Deus nos traz aqui esta noite para que nós venhamos entender algumas coisas ou lembrar. O Deus que operou ontem, Ele tem poder para fazer muito mais do que ontem. Deus não limitou a sua ação lá atrás, Ele pode fazer agora. E aí nós olhamos o trabalhar de Deus e vemos que quantas das vezes coisas pequenas nós julgamos insignificantes. Quantas pessoas pequenas na fé chegaram na igreja que comparado com os dinossauros da fé, alguém olhava para eles e dizia, isso aí rapaz, você vai ter que comer muito feijão para isso. Dá uma olhada no que virou essas pessoas hoje. Dá uma olhada na história de algumas pessoas que atravessaram todo esse percurso.
A gente olha para o texto e vê que Deus é o Deus que quer trabalhar nas pequenas coisas. Deus nunca nos levará a coisas grandes, se primeiro nas pequenas missões a gente não for fiel. Eu olho para Davi e vejo um menino que foi ungido rei, que vai, depois da unção de rei, ele não vai para trono, ele vai para o pasto, e no pasto ele fede urina de ovelha, de bicho. No pasto ele enfrenta urso, enfrenta leão, a sua roupa cheia de carrapicho, mas ele já é ungido rei. Só que Deus está trabalhando com ele. E um belo dia, o seu pai chama ele para uma missão, que aparentemente é uma missão pequena. Porque, irmão, quem tem sangue nos olhos e vê o couro comendo, eu não quero levar marmita, eu quero pegar um fuzil e partir para cima do inimigo. Aonde está o cara? Está lá? Então vamos lá. Agora pense no adolescente, o sangue fervendo. Os irmãos estão na guerra, tiram ele grandão. O pai dele fala para ele assim: ei, vai lá, leva leite, coalhada para os teus irmãos, assim, assim. Pense se Davi dissesse para o pai dele assim: pai, dá licença, eu vou lá, os caras vão ficar todos zoando, falando, eu queria estar na frente de batalha. Mas ele pega a missão que o seu pai lhe dá, e algumas observações a gente nota claro. Primeiro, ele não deixou a sua missão primária, que era cuidar de ovelhas, largada na mão de qualquer um. Ele pegou uma pessoa, deixou lá preocupação. Segundo, o que o pai mandou ele fazer, ele foi. Terceiro, quando ele chega lá, ele executa a missão e ele toma atento do que está acontecendo. Enfim, havia um Golias ali pela frente que ninguém enfrentava, mas foi um menino pequeno que foi fazer uma missão pequena que derrotou Golias e entrou para a história. A gente olha para a Bíblia e para os fatos bíblicos e nós observamos nesse texto, por exemplo, que diante de construir o templo, se comparado com o templo de Salomão, aquilo realmente era menor. Mas o Deus daquele templo era o mesmo Deus do templo de Salomão. E a gente olha para o texto e se esquece que Deus é soberano e que Ele sabe tudo o que se passa interna e externamente com a gente. E a gente também olha para o texto e vê que Deus nunca desampara aqueles que neles confiam. E pense numa coisa, que no 51º dia, é o dia de celebração, de festa. E esse povo está numa festa santa, relembrando o tempo em que os seus antepassados andaram pela jornada no deserto. E qual é o espírito que está no povo celebrando uma festa religiosa? Estão de corpo presente, mas o coração está longe. Deus toma a boca do profeta e diz: ei, creiam em mim, eu estou com vocês como prometi. Aí Deus traz a memória dizendo: olha, quando eu tirei do Egito, eu estava lá. Atravessei a jornada, eu estava lá, e eu estou com vocês. A história registra 9 séculos. Quando Deus fala isso aqui com eles, há 9 séculos Deus está dizendo: eu tirei de lá, eu andei, eu protegi, sou o mesmo Deus que está aqui com vocês. Deus está falando com aquela nação, e eles estão ainda olhando e vivendo de comparações. E alguns daqueles homens começam a justificar por que não fazer. É mais fácil para algumas pessoas justificar por que não fazer do que fazer. Porque fazer dá trabalho. Crescer na fé é individual, não depende de mim. Sou eu que tenho que buscar. Ter um devocional com Deus não depende de mim. Se eu fizesse uma pergunta para você agora, não precisa levantar a mão. Quantos tiveram o seu devocional com Deus hoje? Quantos já gastaram esta semana pelo menos 1 hora de oração com Deus? Nós queremos crescer com Deus, nós queremos coisas de Deus, mas às vezes não nos encaixamos naquilo que Deus tem para conosco. E esses homens começam a se justificar para não fazer. Querido, a pior espécie de pessoa nesse espírito são pessoas que não fazem e querem atrapalhar quem faz. E se nós não tomarmos cuidado, essas coisas pegam sobre nós. O texto está nos dizendo que a afirmação, Deus falou com o líder, governante, Deus falou com o sacerdote, Deus falou com o povo. E 2 coisas Deus disse para o povo. Primeiro, seja forte. Segundo, trabalhe. Mas isso para muita gente é demônio. A gente quer as coisas acontecendo, mas não quer trabalhar. A gente quer milagre, mas a gente não quer andar com Deus. E a palavra de Deus para aquele povo foi: eu estou com vocês, mas vocês precisam ser fortes.
Irmãos, o ano está no mês de fevereiro. Quantos de nós aqui que o ano começou e algumas informações chegaram para nós não tão agradáveis, não tão boas? O que a gente vai fazer? Nós vamos parar, nós vamos desistir, nós vamos deixar que as notícias ruins cheguem e nos dominem, diante de um Deus que está dizendo esta noite para nós: ei, eu estou com você, eu prometi, eu vou cumprir. O texto nos deixa claro que Deus está pontuando com eles: vocês precisam ser fortes. Querido, as pessoas querem casar, mas se esquece que casamento não é só love. Casamento tem coisas para fazer, conta para pagar. Casar no aluguel é um BO. Então é necessário que se projete, que se organize. Casamento não é rosas todo dia. Pergunte para alguém que é casado quanto é o quilo do feijão, do arroz. Se ele souber, ele vai saber de onde, porque amanhã está outro preço. Não é? Eu quero ter um carro. Pergunta, combustível, tá? Sonho nosso. Quer ver uma coisa que a gente até chora? Picanha, isso te emociona? Quanto tempo faz? Parece que brigou comigo. Alguns natais, não, a gente fazia graça. Vou fazer Natal ladinho, lá em casa, tá dizendo, não, deixa comigo, eu compro a peça lá, eu levo a fraldinha, eu levo a picanha, não, deixa comigo. A gente, hoje, irmão, o quê? Não. A gente está brigando para a caixa de ovos com 30 dúzias, 110, que está vendendo em promoção. Esse dia o irmão ligou para mim e falei, 6 dúzias, 6, segura 6 para mim. Antes de chegar na igreja já estava tudo dividido. Sabe, querido, viver custa. Para ser crente tem que ser corajoso. Tem que ter disposição. Ninguém vai construir nada. Deus, se quisesse, mandava anjos para fazer, mas Deus entregou esta obra na sua mão e na minha mão. É bem possível que a gente não conclua tudo, mas qual o legado que eu quero deixar? Tem gente que passa pela vida, mas a vida não passa por ele. A gente precisa pensar diante daquilo que nós estamos vivendo hoje, porque, querido, não virá um mundo melhor. As escrituras estão dia após dia se cumprindo. E sabe qual é a palavra que Deus nos traz essa noite? E você não queira saber os desafios que eu tenho quanto pastor. Se não levantar, não orar, for forte, desiste. Renuncia. A depressão toma conta, a angústia toma conta. Se você olhar para a motivação que alguns dão para você, muitas das vezes, você não levanta da cama. É gente para criticar, gente para reclamar. Se põe ar-condicionado, reclama para o ar. Se põe umidificador, reclama. Se põe cadeira, não sei das quantas, reclama. Se não faz, nada está bom, irmãos. E aí você cola de vez em quando a placa. Fala, quer saber de uma coisa? Vai se lascar. Vou fazer mais nada. Vou cuidar de outra coisa. É isso que o diabo quer. Mas o Senhor Jesus nos traz aqui esta noite para dizer o seguinte: eu não mudei, eu continuo Deus da promessa. Igreja grande, igreja pequena, o Senhor é o mesmo. A Bíblia não diz que 1.000, 2.000, pastores de 50 milhões é que são os top das galáxias. Eu fico pensando naqueles nossos irmãos que fazem culto debaixo de uma árvore em algumas regiões do Brasil e do mundo. O que eles têm de pior ou melhor do que nós? Será que o galardão vai ser medido por... Não é por aí. Deus tem uma palavra para nós este ano. Não será diferente dos outros anos, virão lutas. Mas eu garanto para você que o Deus que abençoou lá atrás é o Deus que está liberando bênção também para nós esse ano. Agora a questão é ser forte e trabalhar. Trabalhar, meu irmão, é trabalhar na obra, trabalhar em casa. Você dá uma olhadinha em algumas casas que você passa, e você vai ver a testeira da casa caindo há 5 anos atrás, e o portão amarrado com um pedaço de câmara de ar, porque a dobradiça quebrou. A torneira está lá amarrada com um elásticozinho. Você troca o elástico, você não, alguém troca o elástico, troca a câmara de ar, mas não arruma o portão. A testeira está caindo, deixa cair, depois a gente faz. E assim vai levando a vida. Assim vai levando a vida. E esta noite Deus está dizendo para nós, queridos, eu estou convosco. De novo eu estou dizendo, eu estou convosco. Às vezes a gente olha para o momento e a gente vê que parece que nada vai dar certo. Aí a gente precisa lembrar de quem nós queremos escutar.
Se é a voz dos tribulosos, se é a voz dos críticos, se é as vozes das pessoas que só fazem comparações, ou se nós queremos ouvir a voz de Deus. A gente olha para o texto e vê que eles estavam prestando um culto, mas estavam de corpo presente. E no versículo 6, o Senhor diz assim para ele: não temais, eu estou com vocês. Ah, como seria bom se alguém viesse aqui essa noite, bom para a nossa carne, e dissesse assim: olha, eu vi uma chave de ouro, eu vi uma Ferrari, eu vi isso, eu vi aquilo. Querido, eu não vim aqui para dizer isso para você. Eu vim aqui para dizer para você que está osso, está tenso, mas Deus está dando força para vencer todo dia. Dizer para você que algumas pessoas realmente não querem nada com Jesus, que tem gente que está emprestando a sua boca e o seu ouvido para Satanás, mas tem homem de Deus e mulher de Deus na terra que está com disposição para fazer, para salvar, para libertar, para abrir igreja, fechar igreja, limpar banheiro, pregar, ensaiar, e Deus vai abençoar, e Deus vai prosperar, porque Deus não tem compromisso com preguiçoso, com gente desse jeito não. Deus tem palavra de vitória e de bênção para quem anda junto com Ele. A gente olha para o texto e vê que Deus reafirmou com eles esse compromisso. Deus nos traz aqui esta noite para nos dizer: afastar de nós a religiosidade e termos uma vida real com o Senhor. Esse povo está na casa, eles estão celebrando com Deus, mas estão dizendo: será que vai dar certo? Mesmo Deus falando: eu estou com vocês. A gente olha e vê que às vezes, quando se olha para os dias pequenos, parece que não vai vencer. E Deus nos diz essa noite que nós precisamos crer na sua palavra. E eu quero fechar com você pensando o seguinte: que fracassados desistem, perseverantes caminham. É assim. Para os apóstolos foi assim, para os profetas foram assim. Alguns de vocês aqui sabem um pouco da história do que você viveu quando você se deu por gente, de quantas lutas você passou, mas você está educando filhos, você atravessou desertos e Deus nunca deixou você no deserto. A gente olha para o texto e vê que alguns tropeços de hoje podem nos servir de aviso para não cair amanhã. Eu sei que não é gostoso errar, mas a gente precisa aprender com os erros dos outros também. Mateus capítulo 7, verso 26 diz assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Eclesiastes 4:5 diz: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. E 1 Coríntios 1:27 diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Deus nos traz aqui esta noite para dizer a você e a minha alma que a melhor das decisões é andar com Deus. É a melhor das decisões. Está chovendo? Vou andar com Deus. Está no calor? Eu vou andar com Deus. Ei, querido, pastor também chora, crente também chora, mãe também chora, pai também chora, mas existe uma diferença de andar com Deus. A Bíblia responde que há um tempo pré-determinado para todas as coisas. Eu choro hoje, eu sofro hoje, mas de Jesus eu não largo. Com Jesus eu caminho, porque a Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas é promessa dele: a alegria vem ao amanhecer. As nossas escolhas nos definem para o amanhã. Algumas pessoas param no meio da jornada, e o tolo ouve a palavra, lê a palavra, e sabe o que ele faz? Papo furado. Aquela palavra lá para mim não serve, para mim não pega. Daqui a alguns anos nós vamos encontrar algumas pessoas. Talvez daqui a alguns anos, pastor Alexandre e eu, talvez estejamos na beira de um rio pescando, ele já de bengalinha, eu também. E alguém vai dizer alguma coisa, vai dizer: querido, mas tá fácil para os dois, né? Aí, ó, que vidão que eles estão levando, cada um com uma Hilux. Receba aí. É fácil, né, querido? Você não sabe as pegadas que a gente fez. Algumas pessoas perdem a chance de ser abençoado, porque o evangelho não adianta eu botar a mão na cabeça dos outros e orar por ela se a pessoa não quiser pagar o preço dela não, meu irmão. Levantar 5 horas da manhã para todo mundo.
mas nem todo mundo quer. Passar alguns momentos de oração, de madrugada, ler a palavra. Aquele povo começou a fazer comparações com o que foi um dia. Talvez um dia você realmente já teve, mas por alguma coisa aconteceu, errou, falhou. Levanta a cabeça, irmão. Vai para cima. Deus não desistiu de você e nem de mim. Quem tinha que andar com a gente está aqui. Não se perde aquilo que não é nosso. O que é nosso está aqui. Tem coisas na vida que a gente fica assim, ó. Puxa vida, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aconteceu, irmão. Tem jeito de juntar o leite que chutou o balde? Não tem. Tem jeito de juntar o copo que quebrou? Não tem jeito. Por mais que você possa fazer, vai ficar a marca. O Senhor disse para aquele povo, e falou com os governantes, falou com os sacerdotes e falou com o povo: sejam fortes e trabalhem. Deus não vai mandar anjo para fazer aquilo que o Kleber tem que fazer. O que eu tenho que fazer como pastor é a mim. E não adianta eu reclamar, porque reclamar só vai atrasar a minha vida. Prefira Deus na sua vida. É melhor comer arroz com ovo todos os dias do que ter carne em casa e ter uma desgraça dentro de casa, peste dentro de casa, maldição dentro de casa. Às vezes a gente olha para os dias pequenos e despreza. É início de ano e tem gente falando em tanta desgraça que está para vir por aí. Irmão, nós estamos alheios a tudo isso aí. Nós não vivemos essas coisas, nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé, eu vou dizer de novo, nós vivemos por fé. E eu sou e você é aquilo que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que Deus mandou até corvos levar comida para o profeta. Qual é o problema de Deus hoje não abrir porta onde não tem? Se a Bíblia diz, e Deus está dizendo aqui para nós essa noite: eu estou convosco. Eu não parei no tempo, eu não operei ontem, eu opero hoje, eu opero amanhã. Saia daqui com essa palavra na sua vida. Tudo que Deus colocar na sua mão para fazer, faça com excelência. Não faça de qualquer jeito, não reclame, não murmure, faça, porque Deus pode estar projetando em você algo muito extraordinário que Ele não deu para ninguém. A Bíblia diz que tem tesouros nessa terra que Deus não vai revelar para todos, talvez revele a você. Tem pessoas que não merecem, porque são sanguessugas, mas existe gente que tem coragem para trabalhar, coragem para orar, que não vive na mesmice, que não vive na média. Deus disse para aqueles homens: parem de ficar se justificando. Quem se justifica não produz, só suga, e depois que está pronto critica. Deus disse: eu estou. E a célebre frase que está escrito aqui, você sabe: ah, mas um dia foi. Recebe isso na sua vida. A glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Deus não é o Deus que operou ontem, não. Ele opera hoje também, e Ele pode operar amanhã. Você crê nisso? Fique em pé, por favor, se você crê. Feche os teus olhos. Senhor, diante daquilo que o Senhor tem trabalhado ao meu coração para todos nós esta noite, há alguns desafios em nossa vida que são intransponíveis. Diante, Senhor, da muralha, das palavras de desânimo, às vezes nos faltam pessoas para dar uma palavra de conforto, mas existem 10 para fazer reclamação, para fazer crítica e para nos desestimular. E se nós não tomarmos cuidado, Senhor, nosso coração fica doente, nós perdemos vontade de caminhar, vontade de estar em público, vontade de fazer festa, e passamos a viver aquela situação. Esta noite o Senhor me traz aqui, além da minha alma, que está muito precisando disso. Senhor, nos dê saúde para trabalhar, nos dê saúde para viver, e nos imuniza contra os ataques daqueles que não temem o Senhor. Mas todo aquele que crê, todo aquele que está ouvindo esta palavra, todo aquele que vier ouvir essa palavra, que guarde no seu coração: Deus é Deus de maravilha de todos os dias. O Senhor não tem compromisso com preguiçoso, com indisciplinado. O Senhor se agrada de gente que é corajoso, de gente que é forte, de gente que tem disposição. Envia pessoas para esta casa, no desejo de salvá-las, que venham com disposição de somar, de dizer: eu estou aqui, conte comigo. Ponha pessoas do nosso lado que tenham, Senhor, o temor de Deus. Nós não queremos do nosso lado pessoas que tenham dinheiro, nós queremos pessoas que tenham o temor de Deus.
Senhor, nós queremos pessoas que andem conosco, que nos levem para crescer na fé, que automaticamente as demais coisas vão acontecer. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Senhor, o homem sem fé, ele não faz mais nada. Quando paramos de sonhar, nós morremos sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente e no ministério também. Mas que esta noite, Senhor, nossos corações saiam daqui diferente e que nós venhamos a entender, como disse Jesus: onde estiver 2, estiver 3, eu estou lá. Se o Senhor estiver no nosso meio, vai dar tudo certo. Se o Senhor estiver no nosso meio, Senhor, o pão vai multiplicar, o peixe vai multiplicar. Se o Senhor estiver no nosso meio, vai ter alegria. Se o Senhor estiver no nosso meio, vai dar certo. Ainda que uma multidão diga não vai dar certo, eu prefiro ouvir Deus. Nós preferimos ouvir Deus. Que a tua doce presença esta noite, que a tua presença, Senhor, tua presença. Talvez alguém esteja sentindo ou vivendo um momento hoje, como dos meus irmãos discípulos que estavam perseguidos, com as suas vidas ameaçadas, e as janelas estavam fechadas, a porta fechada, e todos temerosos, embora andassem com Jesus, mas o momento estava os deixando apavorados. Mas quando o Senhor Jesus, que ressuscita, já tinha inclusive para alguns se manifestado, o Senhor atravessa a parede com a porta fechada, a janela fechada e diz: paz seja convosco. Senhor, nós declaramos paz sobre esta casa, declaramos paz sobre esse ministério, sobre nossa família, nosso casamento, nosso relacionamento familiar. E que este ano terminará debaixo da vontade e da bênção de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde e viva aquilo que Deus tem para você. Deus te abençoe.